Nesta segunda parte da aula Teoria e Prática do Atletismo, vamos estudar as técnicas e métodos de treinamentos de saltos, arremessos e lançamentos do atletismo. O salto em altura possui 3 estilos que podem ser praticados. Atualmente, o estilo mais utilizado é o estilo dorsal, ou flop, ou Fosbury. Nós temos o estilo tesoura e o estilo rolo ventral. Estilos conhecidos, tiveram suas hegemonias de acordo com a época em que foram criados, mas que atualmente são estilos ultrapassados. Então nós vamos fazer alguns exercícios pedagógicos que vocês podem depois, com o passar da técnica, do tempo, pode aprimorar esse movimento. Posiciona a mão no colchão e rola para frente. Rolamento para trás agora. Deu um passo, rodou e sentou. Pisa e vamos rodar de frente agora. Parado, desse lado aqui mesmo, subiu essa perna e senta aqui. Nós vamos realizar agora o estilo tesoura. Então você vai contar 3 passos, 2, 3. Posiciona. Perna de impulsão sempre que está posicionada mais afastada do sarrafo. Então, 1, 2, 3, subiu, caiu. Nós vamos trabalhar movimento alternado de braços na corrida de balanço e na última passada nós vamos realizar o movimento simultâneo dos braços. Dessa forma aqui, ó. Saindo com a perna esquerda, esquerda, direita, esquerda, rodou. O estilo agora que nós vamos apresentar é o estilo rolo ventral. Então, a partir da posição em que vocês se encontram, nós vamos realizar o trabalho com a perna, nesse momento agora, a perna direita, a perna que está mais próxima do sarrafo. Saindo com a perna de impulsão, você vai realizar 3 passos e rolar em direção ao sarrafo. Desloca e projeta o tronco em direção ao colchão. Vamos lá, Yuri. Nós vamos agora apresentar a corrida de balanço na prova do salto em altura. Diferentemente das da prova do salto em distância, da prova do salto com vara e do salto triplo, a prova do salto em altura apresenta a corrida de balanço de forma circular. O atleta realiza a corrida em uma reta, entrando em uma curva para sair paralelo ao sarrafo. Então, o objetivo dele é criar uma força centrífuga. Observamos aqui que nós temos vários ângulos em que essa corrida pode ser realizada. Um pouco mais aberto ou um pouco mais fechado, isso vai ficar a critério do atleta, de acordo com o treinamento que ele desenvolveu. O Yuri vai realizar aqui uma corrida com um ângulo um pouco mais fechado. Diferentemente da corrida de velocidade, essa corrida precisa ser uma corrida coordenada e ajustada de acordo com o ponto de impulsão dele, o ponto de chamada ou ponto de impulsão. Nós vamos realizar mais uma vez para vocês terem uma ideia de como pode ser essa corrida de aproximação, corrida de impulsão. Nós vamos realizar alguns saltos básicos, nós chamamos saltos básicos, e que são utilizados tanto por atletas de salto, como por atletas de velocidade e das provas de força. Como pode ser utilizado esses saltos? Eles podem ser utilizados como tarefas do treino, a chamada força de salto. Mas nós vamos apresentar essas formas, como elas podem ser praticadas para os atletas de salto. Salto em distância, salto triplo e salto em altura e com vara. Então nós vamos verificar, por exemplo, que nós podemos desenvolver o salto que nós chamamos de salto RAM, coordenando os movimentos a partir membro superior e membros inferiores. Uma característica desse salto é que os pés
realizam movimentos paralelos. Então você impulsiona, um outro tipo de salto é o chamado salto canguru. Nesse caso, a característica do salto é o apoio unilateral. Então você trabalha ora com a perna direita, ora com a perna esquerda, impulsionando e movimento simultâneo dos braços. Então aqui, ó, traz e segura, traz, saci, a característica do salto já subentende que é com uma perna só. Então é interessante que nesse salto você possa caracterizar o movimento. Uma das características é: subiu, eleva a perna e chuta. No momento que você sobe, você eleva a perna oposta e chuta. Então é aqui, ó. Foi determinado que no salto triplo a regra seja obedecida. Então o atleta realiza os dois primeiros saltos com uma perna e o terceiro salto com a perna contrária. Nós vamos iniciar com a perna direita, os dois primeiros saltos. Então é direita, direita, esquerda, direita, direita, esquerda e caixa. A característica do salto triplo é que é a única prova dos 4 saltos que o atletismo, o circuito oval apresenta, que não tem a fase de impulsão. A fase de impulsão já é o primeiro salto. Então nós vamos, a partir do primeiro círculo aqui, nós vamos realizar a nossa corrida de balanço, tirar a marca. Daqui para lá nós vamos deslocar sempre com passadas ímpares. Se eu vou impulsionar com a perna direita, eu preciso sair com a perna direita à frente. Se eu vou impulsionar com a perna esquerda, eu preciso sair com a perna esquerda à frente. Então eu vou impulsionar com a perna direita. 1, 2, 3. Riscou. Da partir daqui eu vou sair. Posiciono e vou me deslocar com a mesma velocidade com que eu me desloquei de lá para cá. 1, 2, 3. Nós vamos apresentar agora o salto em extensão para vocês. Então nós temos 2 arcos posicionados aqui e nós vamos utilizar como processo pedagógico. A partir do salto que nós fizemos, nós vamos considerar que aqui nós temos a tábua de impulsão ou ponto de impulsão. Então nós vamos deslocar a partir daqui, no sentido contrário à corrida, nós vamos deslocar com passadas ímpares. Vamos trabalhar com 3 passadas. Então nós vamos iniciar, eu vou iniciar como se a minha perna de impulsão fosse a esquerda. 1, 2, 3, marcou. Vou deslocar daqui para lá, contando 3 passos. De forma que o meu terceiro passo coincida exatamente dentro do arco. 1, 2, 3 e salta. Nós vamos deslocar agora dando ênfase à figura do saltador, passando por sobre a corda e caindo com pernas alternadas. Ou seja, com a mesma perna com que você impulsionar, você vai tocar o solo primeiramente, ok? Então vamos verificar como é. Eu vou sair com a perna de impulsão esquerda, vou impulsionar com a perna esquerda sobre o caixote e vou pisar após a corda com a perna esquerda. Ao iniciar a prova do salto com vara, eu gostaria de chamar a atenção para o implemento de treinamento e de competição. Nós temos em mãos uma vara de fibra de vidro, que é um material de competição de alta qualidade e de alta resistência. Dificilmente vocês irão ter à disposição nas aulas um equipamento como esse. Hoje nós temos inclusive vara de fibra de carbono, as quais oferecem um pouco mais de flexibilidade no momento do salto.
e faz com que o atleta tenha um auxílio maior. Para a nossa atividade do dia a dia, nós vamos desenvolver o nosso treinamento do salto com vara, as atividades pedagógicas, com esse tipo de equipamento aqui. Isso pode ser comum e pode fazer parte da realidade de cada um de vocês. Essa é a vara de bambu e você pode utilizar como um material pedagógico, inclusive de competição. Oferece alta resistência e durabilidade também. Para o salto com vara, nós temos uma forma de manusear o equipamento. E nós vamos iniciar primeiramente pela forma de segurar a vara. Eu vou segurar primeiramente com a mão direita à frente, a mão à altura do ombro e a mão esquerda acima. A partir dessa posição, eu trarei a vara para o meu lado esquerdo, significando que eu vou passar pelo lado esquerdo da vara. Quando eu seguro a vara com a mão esquerda à frente e a mão direita acima, eu posiciono a vara do meu lado direito, significando que eu vou passar pelo lado direito da vara. Lado direito, lado esquerdo da vara. Palma da mão voltada para o corpo. Aí. Prepara. Saiu. A partir do momento que eu transporto essa vara do meu lado esquerdo, no momento em que eu vou realizar a impulsão, a figura do saltador, eu trago a vara no movimento direcionado para cima e para frente, buscando fazer com que essa vara seja apoiada no solo, no local onde nós vamos determinar como ponto de encaixe. Palma da mão de trás voltada para o corpo do atleta, aqui ó, nessa posição. Quando você encaixar, essa mão vai fazer isso aqui. Realizar esse mesmo trabalho deslocando um pouco mais rápido. Um pouco mais rápido. Então é aqui, ó. Esquerda, direita, esquerda e subiu. Saindo com pés paralelos. Eu vou trabalhar direita, esquerda, direita, subiu e roda. Na literatura você vai encontrar exatamente esse princípio, ou seja, o princípio da progressão do salto com vara. Ele ocorre a partir de exercícios realizados no chão para superfícies mais elevadas. Por que ocorre dessa forma? Para que os atletas possam cada vez mais se tornar confiantes. Nós vamos utilizar os mesmos movimentos que vocês realizaram anteriormente nesse trabalho pedagógico. Você vai segurar a vara, um braço à frente e o outro mais acima. Vai passar pela lateral da vara, exatamente posicionando e segurando firme. Eleva a perna contrária, né? Perna do mesmo lado aqui do braço que está acima, elevou, impulsionou e caiu. Então posiciona, elevou, girou. Podemos colocar a vara na direção do corpo, segurando com os braços paralelos aqui. Impulsiona, cai com ambas as pernas. Para alcançar maiores alturas, nós vamos posicionar segurando um pouco mais acima da cabeça. Com as mãos um pouco mais acima da cabeça, é um trabalho um pouco mais complexo e que exige um pouco mais de esforço do sujeito, do atleta. Prepara. Vai. No setor de salto com vara, nós temos um local determinado para realizar o encaixe da vara. Vocês vão verificar, através desse setor aqui, a vara escorrega por aqui e vai se alojar no fundo do setor. Aqui nós temos o setor chamado encaixe. A vara vem, escorrega e topa no fundo do setor. Um ângulo de 45 graus entre a base e o encosto do setor, exatamente para que
o atleta tenha segurança no momento da passagem. Mas nós vamos realizar agora algumas atividades pedagógicas, transferindo aquele movimento que nós acabamos de fazer para o setor de salto, com um certo grau de dificuldade. Você vai verificar o seguinte: nós temos agora uma corda elástica que vai ser utilizada tanto para o salto em altura como para o salto com vara. Em ambas as provas nós vamos ter esse obstáculo para ser transposto. É interessante que seja trabalhado com a corda elástica para que o atleta possa ter uma margem de segurança maior. Então nós vamos considerar 2 setores aqui demarcados com um arco, exatamente para que eles possam fixar a vara. Esses 2 setores serão os nossos encaixes. Você posiciona a vara já no fundo do encaixe, no encosto, e aqui, olha, você vai tirar a medida de acordo com o posicionamento da mão de baixo, é que vai te dar a altura que você vai ultrapassar. Se o sarrafo estiver nessa altura, você vai estar sempre segurando com a parte de baixo da mão, com a primeira mão, sempre acima do sarrafo. E vai transferir essa altura para a tua corrida. A distância da minha corrida estará condicionada à altura do sarrafo. Então eu tenho que correr transportando a vara. Vamos realizar 3 passos para nós termos um parâmetro. Se eu vou impulsionar com a minha perna direita, eu tenho que sair com a perna direita à frente, ok? Então é 1, 2, 3. Marcou? Nós vamos realizar o salto propriamente dito agora. Então eu vou sair com a minha perna direita à frente, 3 passos, encaixar e realizar o salto. 1, 2, 3. Realizei o salto. Nós vamos verificar que o lançamento do dardo, ele é uma prova onde o sujeito deve projetar, lançar uma haste em forma cilíndrica com uma ponta e um local onde ele vai segurar o implemento, chamado de empunhadura ou encordamento. O lançamento do dardo é uma prova realizada dentro de um setor onde o atleta se desloca realizando uma corrida em que essa corrida é dividida em ritmos. Nós temos uma corrida normal e temos uma corrida com ritmo de passadas cruzadas, que nós vamos verificar na sequência. Mas para desenvolver essa prova, nós precisamos realizar algumas atividades pedagógicas de adaptação ao implemento e de formação da técnica. A partir do contato com o implemento, nós vamos realizar exercícios de deslocamento, rotação em torno do tronco do atleta, movimentos balísticos. Esses movimentos irão auxiliar na formação técnica e também na melhoria do desempenho motor, através do trabalho de flexibilidade e alongamento das articulações do ombro, cotovelo e da coluna. Nós vamos começar a manusear o implemento. Primeiramente nós temos a empunhadura. Temos 3 tipos de empunhadura. A empunhadura americana, onde o sujeito pode colocar o dedo, polegar e indicador. No início do encordamento, apoia o dardo na calha da mão e os demais dedos oferecem a segurança. Uma outra empunhadura que nós temos é a empunhadura alemã. Dedo indicador
e médio no início do encordamento, dardo apoiado na calha da mão e os demais dedos oferece a segurança do implemento. Mas a empunhadura mais eficiente, que oferece maior segurança ao atleta, é a empunhadura finlandesa, onde o dedo médio e o polegar posicionam-se no início do encordamento, o atleta apoia o dardo na calha da mão, o dedo indicador fica no prolongamento da haste cilíndrica e os demais dedos oferecem a segurança. É bom lembrar que o dardo precisa posicionar-se no prolongamento do braço, com o braço em extensão, a mão à altura do ombro e o dardo na altura dos olhos aqui, para que o atleta tenha uma visualização melhor do implemento. A partir de um posicionamento antero-posterior do braço, nós vamos trazer o braço alto aqui e lançar com a ponta direcionada para baixo. Esse braço posicionado elevado aqui, você precisa, ao fazer essa puxada, trazer o cotovelo direcionado para frente. Então é aqui, o cotovelo tem que estar direcionado para frente, esse braço faz uma extensão. Extensão fazendo com que o dardo seja lançado. Momento que você puxa aqui, traz o cotovelo direcionado para frente e lança o dardo em direção ao solo. Posição, cima da cabeça. Aí. O braço que está manuseando o implemento, que está manuseando o dardo, é contrário à perna que está posicionada à frente, realizando o apoio. Essa perna frente, ela serve para apoiar no momento em que o atleta vai realizar o lançamento. Ela serve como um ponto de alavanca, um ponto de apoio, criando uma alavanca para que o atleta possa projetar toda a força, direcionar ao implemento. Então, o contato primeiro é feito com o calcanhar. Calcanhar à frente, depois planta do pé. De forma nenhuma o joelho deve flexionar no momento do lançamento. Na sequência, nós vamos realizar o movimento de passadas cruzadas ou ritmo das passadas. E para isso nós vamos demarcar uma linha. Ele vai posicionar-se com os pés paralelos, atrás da linha, o braço elevado. No momento que ele leva a perna à frente, a perna oposta ao braço que está segurando o implemento, ele vai levar o braço atrás. Novamente. Posição inicial. Desloca, roda um pouquinho o tronco, não é? E volta à posição inicial. A partir dessa posição, nós vamos trazer a perna de trás, cruzando, passando pela perna que está à frente, e depois nós vamos trazer a perna à frente na posição que estávamos anteriormente. A corrida de balanço no lançamento do dardo é dividida em duas fases. Fase cíclica, corrida normal, e a fase acíclica, que é esse ritmo das passadas ao qual eles vão agora demonstrar, tentando acertar o alvo. Nós vamos mostrar agora a técnica do lançamento do dardo realizada de forma completa. Fase cíclica, a cíclica do lançamento, posição de lançamento e a finalização, o lançamento propriamente dito. Fase cíclica, fase acíclica, posição de lançamento e lançamento. Fase cíclica, fase acíclica, posição de lançamento e lançamento. Apresentar para vocês a prova do lançamento do disco, que é uma das provas que compõem as provas atléticas do atletismo, circuito oval, prova de campo. Então nós vamos mostrar para vocês aqui o disco masculino de 2 kg, um implemento de competição, e o disco feminino de 1 kg. Para efeito de manuseio do equipamento, nós vamos verificar a empunhadura do disco. O atleta vai dividir com o dedo indicador, dividir o meio do disco e segurar, apoiar com a borda
a partir da borda com as falanges distais. Flexionando, semiflexionando, a palma da mão entra em contato com o implemento. O dedo indicador fica apoiado, o polegar fica apoiado no corpo do disco. Não é necessário que o atleta tenha a palma da mão completamente apoiada no corpo do disco. Então você pode verificar que quando você analisa a empunhadura, você observa que a palma da mão entra em contato com o equipamento, auxiliada pelo pulso. O atleta realiza uma breve flexão, uma ligeira flexão da articulação do pulso, fazendo com que esse apoio se torne cada vez mais acentuado. Nós vamos mostrar para vocês agora algumas atividades, alguns exercícios, alguns processos pedagógicos que serão desenvolvidas a partir da prova do lançamento do disco. Então, o atleta posiciona-se em afastamento lateral, realizando um movimento para que ele possa ajustar, adaptar o equipamento às mãos. E realizando movimentos balísticos para que ele possa perceber, sentir como pode e como deve ser manuseado esse equipamento. Existem duas situações que o atleta deve levar em consideração, o técnico deve levar em consideração quando da aprendizagem da técnica do lançamento. A primeira delas é a forma de sair, a saída do equipamento da mão. O disco deve sair das mãos girando a partir do dedo indicador. O dedo indicador realiza o impulso final no momento em que o implemento é lançado. Então, nós costumamos colocar que o disco tem que sair pela frente da mão, ou seja, em direção ao dedo indicador, ao dedo polegar. O dedo indicador puxa, fazendo a rotação, e o disco sai pela frente da mão e não por trás. Em seguida, nós vamos mostrar como você pode desenvolver essa atividade de saída do disco, rolando o disco no solo várias vezes, fazendo com que esse material, esse equipamento, saia pelo dedo indicador ou role pelo dedo indicador. Nós vamos lançá-lo para o alto, a partir dessa posição, lança para o alto e deixa cair no solo. Observe que nós começamos rolando, depois lançando para o alto, e agora nós vamos trazê-lo paralelo ao solo, movimento de trás, de baixo para cima, fazendo com que ele role pelo dedo indicador. Afastamento antero-posterior da perna, perna contrária ao lado que você está manuseando o implemento. Em seguida nós podemos posicionar, trazer para trás e realizar o trabalho. Nas provas de arremesso, lançamento, nós temos elementos, movimentos da técnica que são característicos de algumas das provas de arremesso-lançamento. Prova do lançamento do disco, arremesso do peso e lançamento do dardo. Nós temos elementos comuns em relação à técnica, fases da técnica em que você pode ajustar e realizar o mesmo movimento, como por exemplo, o movimento de força do lançamento, posição de força. O atleta se coloca de costas para o setor de lançamento e realiza esse movimento aqui, trazendo de trás, fazendo com que haja uma trajetória maior de deslocamento do implemento. A essa posição, esse movimento, nós chamamos de posição de lançamento ou lançamento parado. Nós vamos realizar o movimento de 180 graus para realizar o lançamento. Posição parado e lança. No momento que eu começo a realizar o movimento, eu tiro o calcanhar da perna que está à frente e rodo, girando ambos os pés para poder realizar
a finalização do lançamento. Então, no momento da saída, o atleta tem que estar direcionado para o setor de lançamento, com o tronco direcionado e o braço direcionado para o setor de lançamento. O disco precisa estar paralelo ao solo, no máximo em torno de 25 a 30 graus de elevação, para que o sujeito possa realizar esse lançamento aqui, saindo em um ângulo de 45 graus. Então eu posiciono de costas, já coloquei a empunhadura, a forma de segurar adequada do disco, já dividi, eu posso auxiliar com a outra mão, trago o disco para o lado oposto, ao lado que eu vou lançar, e inicio o giro, realizando uma rotação em torno do eixo, trazendo o tronco para a posição parada. A partir daqui eu lanço o implemento. Nós vamos apresentar agora as mesmas fases que nós mostramos para vocês, só que dessa feita no setor específico de lançamento. Posiciona em afastamento anterior-posterior, traz e lança. Agora nós vamos fazer o lançamento propriamente dito, o lançamento completo. O atleta vai posicionar primeiramente a mão a qual ele vai, o lado que ele vai lançar o implemento. A mão seguinte vem sobre a primeira, de forma que a palma das mãos se encontrem. Os dedos devem estar cruzados, sobrepostos uns com os outros. Esse é o posicionamento da empunhadura do lançamento do martelo, ou da pegada do martelo. Em seguida, o atleta irá posicionar-se com os pés paralelos, o martelo para o lado oposto ao lado que ele vai realizar o lançamento, e ele vai fazer movimentos circulares do martelo em torno do próprio corpo. Esse movimento nós chamamos de molinetes. Nós vamos repetir agora lançando o martelo, sem deslocamento. Parado, pode realizar 3 ou 4 molinetes e gira, lançando. Nós vamos agora realizar uma outra atividade pedagógica, só o lançamento, sem o molinete. Então posiciona do lado oposto, segurando primeiramente com a mão esquerda e depois a mão direita. Puxou e lançou. Só isso. Primeira fase do giro é essa. Calcanhar dessa perna e ponta dessa. Segunda fase, na ponta desse pé eu rodo, completando o primeiro giro. Ao lado do lançamento também há o arremesso de peso. Nós temos em mãos o peso, um implemento do atletismo, as provas de força, que o atleta utiliza para a realização da prova do arremesso do peso. Então a forma de manusear esse equipamento se dá da seguinte forma: o atleta posiciona com a mão como se estivesse segurando uma bandeja e coloca o peso na região calosa dos dedos, nessa região aqui, apoiando pelas falanges proximais da mão. Os dedos ficam distribuídos de forma que o peso tenha um apoio confortável, não entra em contato com a palma da mão, e o atleta precisa trazer o peso próximo ao ombro, ao pescoço, para que ele tenha um apoio
adicional do implemento no momento do arremesso. Realizando a extensão do braço, trabalhando principalmente a musculatura do tríceps. Podemos trabalhar dessa forma aqui também, um outro exercício de adaptação, inclusive para fortalecer a articulação do pulso, trazendo ao redor do tronco, movimento em torno da cintura, baixo, entre as pernas, fazendo um 8, flexiona um pouquinho o joelho, lado e outro. Nós podemos trabalhar no setor agora, alguns exercícios, formação da técnica, exercícios pedagógicos. Nessa posição, baixa e desloca para frente. Baixa, eleva, acima da cabeça, empurra. O atleta posiciona-se em afastamento antero-posterior, baixa, puxa, desloca, desloca. Esse mesmo trabalho pode ser feito com auxílio do técnico ou de um companheiro de treinamento. Avião e desloca. Utilizando todo o espaço do setor, você vai deslocar, realizando 3 passos, posiciona, só para finalizar, 1, 2, 3 e arremessa. Posição inicial, deslocamento, posição final. Aqui vocês vão observar que o tronco e as pernas precisam estar numa mesma linha. E aqui vai ser criada a alavanca ao qual o atleta irá projetar o implemento. A partir da entrada, elevação do calcanhar, entrada de joelho, tronco, vira, vira, tronco e ponto de apoio deve estar fixo para que o atleta crie essa força, essa alavanca e poder projetar o implemento mais distante possível. Você agora pode responder como os pés se posicionam no lançamento do dardo? Procure também responder sobre as fases do arremesso do peso e do lançamento do dardo. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.